Boa noite, seu Antônio, dona Jaqueline. Parabéns, vereador Stefano, por trazer essa pauta tão importante aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimentar o nosso secretário da Assistência Social, Maurício, seja bem-vindo. Realmente, presidente, é uma situação que a gente viu crescer muito após a pandemia mundial, Jaqueline. Eu estava ouvindo atentamente vocês e o depoimento dos vereadores, vereador Beto, vereador Alex, o próprio secretário. Palhoça precisa, sim, de um olhar carinhoso na situação dos moradores de rua. Inclusive, os vereadores vão lembrar que, há uns 40 dias atrás, foi levantada a pauta aqui sobre o exemplo de Chapecó, sobre o tratamento do internamento compulsório, que vem dando resultado, Maurício. E Palhoça, aproveitando a oportunidade do nosso secretário, né, vereador Beto? É importante levantar esses convênios, ver qual é a forma de trazer esses benefícios, até digo aqui na Grande Florianópolis. Muitos voluntários, eu quero citar até um, que já tive a oportunidade de ajudar, a gente tem vários projetos sociais, só que é o exemplo, e vocês conhecem o Márcio de Souza, dos Anjos da Noite, o que aquele homem faz junto à sua família e com voluntários, apoiadores, pelos moradores de rua, não só na palavra de Deus, que é o principal, mas com higiene, com alimentação, né, com carinho. Só que, infelizmente, a gente sabe que a droga, né, os vícios, acabam levando para outros lugares, inclusive o centro de Palhoça, que foi taxado na época aqui como situações de pequenos furtos diariamente, e, infelizmente, eram ligados aos moradores de rua. E quantos eram levados pelo poder público, pela assistência, né, vereador Maurício? E não aceitavam o tratamento. Chegavam lá, uma semana, às vezes saiu. Então, esse projeto do tratamento compulsório, eu vejo, Jaqueline, que é um grande passo, não só como foi em Chapecó, mas para o estado de Santa Catarina todo e principalmente Palhoça. Que é o crescimento que está tendo aqui após a pandemia, com situações de violência, de desemprego, como foi mencionado a terceira idade, inclusive, eu quero lembrar que o nome da Patrícia, que é da pastoral da terceira idade de Santa Catarina, ela coordena esse grupo e eu fui numa palestra dela no Caminho Novo, faz uns 15 dias atrás, e ela frisou muito essa situação de pessoas depressivas, do suicídio, que não tem o apoio do próximo. Então o poder público vai ter que agir, porque vai ser uma doença que vai crescer muito e tem que se tratar como doença. Então o único jeito, além do voluntário, como eu mencionei, do Márcio, do Projeto Anjos da Noite, né, a nossa prefeitura com a secretaria e o estado de Santa Catarina tem que abraçar essa causa, Jaqueline. Não sei se o projeto de vocês, da pastoral do povo da rua, ela tem um convênio, vocês falaram em despesas, que a gente sabe que tem um custo. Imagina botar um carro na estrada, fazer o atendimento, né, Antônio? Agradecer até a Igreja Católica, a nossa Igreja Matriz, do Padre Leandro, que doou o espaço lá para vocês fazer as reuniões. Só que a gente sabe que não é só isso, para poder dar atenção devida a essas pessoas. Então a gente está aqui, o poder da Câmara de Vereadores, para ajudar vocês e a gente vai abraçar a causa junto. A gente tem um grande caminho aí a percorrer e a gente, mesmo a pandemia está indo embora, mas tem muitas sequelas. E o exemplo dos moradores de rua, eu digo na comunidade onde eu moro, na Ponte de Maruim, é uma das que mais sofre, tá, com os moradores de rua e da dependência química, principalmente, por falta dessa lei que faça exigir, porque muitos não têm condição de responder por si. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, a internação compulsória, ela é boa, ela é de momento, assim, porque quando a pessoa ela vai para a rua, ela rompeu com aquilo que ela mais gosta, que é a família, ou com um amigo, teve alguma coisa. Ele só consegue ter força para sair quando ele tem um vínculo, um amigo. Por isso que aquilo que o pastor falou ali, o conversar com a pessoa, às vezes eu sempre levo assim, no carro um biscoito, alguma coisa, tem um dinheirinho aí, eu dou um biscoito, né? Mas às vezes eu não tenho nada. O fato de baixar o vidro, me desculpa que eu não tenho nada. Ele sai contente, agradece, porque a atenção é o vínculo. Muita gente fecha o vidro, né? Com medo, às vezes. Não é? Então, assim, é porque nós, seres humanos, a gente é feito de afeto, de confiança. Quando perde, a gente entra numa depressão e sai. Nós tivemos cada situação nas rodas de conversa de pessoas que perderam o pai, saiu assim, estava quase um mês fora, aí participou de uma roda, e aí contou, todo mundo escutou, e nós entramos em contato com a família. Na mesma hora, a gente colocou ele no carro, depois, era de Itajaí.
E aí a família telefonou dizendo que já tinha, assim, desesperado, assim, passado por aquele processo de desespero, e depois de um mês, né, ele voltou. Por quê? Porque ele teve uma confiança de falar aquilo que ele estava sentindo. Então, a atenção, ela é super importante. Agora, quando tu coloca alguma coisa que é obrigada, dependendo da circunstância, é claro, né, se faz isso quando é risco para alguém, ou até para ele mesmo, é importante, mas como nós, seres humanos, a gente é feito também de sentimentos, né? Então, por isso é que é importante. Mas, por falar eu acho que com relação ao Estado, pode falar, Antônio? Hoje nós estivemos com um deputado estadual pela manhã, e falamos também sobre o Moradia Primeiro. Também ele confessou que não estava muito a par dessa problemática toda, agradeceu muito, pediu para a gente retornar à tarde com a assessoria deles, nós retornamos, fizemos algumas tratativas, tal, conversamos bastante, e chegamos à conclusão ele chegou à conclusão que ele precisa também fazer algo. Então, nós temos esse movimento, esperamos que seja o início apenas, mas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. Também temos esse movimento com o governo federal, como nós já falamos aqui, inclusive, uma semana atrás esteve aqui com a gente o Carlos Alberto, que ele é o responsável geral pelas pessoas em situação de vulnerabilidade do Ministério da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Eu dou esses exemplos para mostrar o interesse que já está havendo, não só aqui nosso, enquanto município, mas no âmbito ainda maior, inclusive nesse âmbito federal, né? Nós temos estudos que comprovam a eficácia do projeto, né? Temos estudos feitos em outros países, principalmente Portugal, onde demonstra que em torno de 80% a 90% das pessoas não retornam para a rua. Enquanto que, como eu falei, no processo anterior, etapista, quase todos, uma minoria que permanece no convívio social. Nós temos exemplos, falou sobre história, o pastor falou ali das histórias que a gente escuta. Poxa, a gente escuta histórias que eu, particularmente, nem imaginava que poderia existir esse tipo de coisa, né? Histórias mesmo fantásticas, histórias que você percebe assim, por que essa pessoa veio para a rua? Até pouco tempo, nós tivemos um caso aqui de um advogado de Manaus, que veio para cá com a esposa e tal, a vida não deu certo, né? Separou da família, foi bater na rua, chegou até ali na igreja com a gente, num estado lastimável mesmo, bem ruim, bem ruim. E ele falava, inclusive, em suicídio e tal. E nós conversamos muito, ele ficou ali com a gente, nós fizemos algumas terapias com ele. Foi se acalmando e pediu para ser internado. Nós conseguimos uma internação para ele. Mas ele passou 15 dias, saiu, né? Saiu, disse, não, agora eu vou me ajeitar, tenho uns casos aí em andamento. Mas logo em seguida, também ele descambou. E nós nunca desistimos dele, né? E conversa para um lado para o outro. Nós chegamos até a uma amiga dele lá de Manaus que resolveu vir aqui buscá-lo. Veio resgatar, pegou o moço, levou para Manaus. Todo dia o Claudio conversa com o Júnior, né? Lá retornou às suas atividades normais como advogado, tal, que é uma maravilha. Quer dizer, ele precisou apenas de uma ajuda, ele veio buscar ajuda e conseguiu essa ajuda. Lógico, como eu falei anteriormente,
Nem todos têm essa reação. É lógico, são coisas mais lentas. O grau de dependência não é igual para todo mundo, né? Vai existir casos que realmente vai haver necessidade de um internamento compulsório, lógico. Mas eu não vejo como primeira opção. Eu, sinceramente, pelos estudos que nós temos aí em andamento, com provas materiais da coisa, não é a primeira opção. É opcional, lógico, mas não como primeira opção. A gente precisa primeiro sentar com a pessoa, ver o que aconteceu, puxar um pouquinho daqui e dali, Seu Antônio, a gente chega lá. Essas informações aqui da Grande Florianópolis, o senhor mora aqui na Grande Florianópolis? Moro aqui. Porque assim, eu posso falar, por exemplo, próprio, tá, dona Jaqueline? Eu tenho pessoas que eram moradores de ruas que a gente deu oportunidade de emprego na construção civil. E chegou um ponto que o vício foi muito mais forte que ele, e a gente tentou depois o internamento, só que a clínica não aceitava se ele não aceitasse. Então, quando eu falo do tratamento compulsório, hoje na Ponte Maruim, eu conheço no mínimo 5, que já foi tentado várias vezes, com amor, com carinho, com oportunidade, com atenção, e não resolveu. E o exemplo que eu falei até do Márcio, que tem o projeto Anjos da Noite, quantas pessoas ele já salvou, mas a maioria ainda infelizmente volta. Então assim, tá chegando um ponto que a gente está numa situação grave de saúde pública e está aumentando pela situação da pandemia mundial. E se nós aguardar só esse apoio voluntário, não vai dar conta. Então acho que tem que agir sim, nós temos estrutura, tem recurso, e o exemplo que eu falei de Chapecó, que hoje tem um gráfico mostrando o resultado, e é por isso que eu falo, se está dando certo lá em Chapecó, né, vereador Beto? Por que não tentar em Palhoça? A gente conhece a situação, porque nós trabalhamos no estado inteiro, eles procuram... Eu só mencionei isso, tá, sim, dona mas Jaqueline? foi ótimo, porque a gente senhora, vai... Eu tenho contato de pessoas na rua que a gente fez isso que a senhora falou, de dar atenção, tudo foi mas tentado. Sabe o que é? O vínculo, quando se cria, ele não se perde mais. Né? É essa coisa assim, eles ficam parentes da gente. Sim. Tem dias que lá em casa, os meus filhos... falar para a senhora que a gente colocou a morar lá num terreno que a minha mãe tem um galpãozinho, a gente chegou a fazer uns quartos lá para ajudar eles. Porque não tinha não adianta colocar sem quarto, não é? Sim. Não adianta. Não. Dando alimento, banho. O ir lá, saber como é que tá conseguindo... Porque eles não limpam a casa quando estão na rua, eles não limpam o banheiro, eles não lavam casa. É todo um reaprender. E isso, se não tiver alguém assim, com essa formação para acompanhar, tu não consegue. Então, por isso, é uma persistência da gente ter que ter uma... Só para completar, hoje, nós falamos justamente com o deputado que ele é o relator das leis o LDO, né, das diretrizes orçamentárias. Então, nós chegamos um dia, assim, porque praticamente eu acho que é essa semana que vai, porque está no final, né? Como é ano eleitoral, eles adiantam. Então, por isso, assim, ele achou importante. Nós viemos até essa casa, claro, para falar sobre isso, mas, sobretudo, para a gente se ajudar monetariamente, porque a gente precisa de ajuda. Eu uso meu carro, eu uso meu salário, eu uso... Por quê? Porque quando se trata de vida, a gente fica feliz também, né? Mas, gente, olha, obrigada pela troca, né? Foi muito bom. E a gente está à disposição, que dependendo dessa casa aqui, eu tenho certeza que vai ter o apoio devido. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada também ao presidente da mesa, tá?